nessa fase, dependendo do caso de quem busca, né? Eu vi que você trouxe as figuras. Você pode demonstrar pra gente? Você falou que a constelação pode ser feita com pessoas ou com figuras. Existe uma diferença, você percebe, no resultado entre fazer com as figuras e fazer com pessoas, ou o resultado é semelhante? A gente não pode generalizar no sentido de trazer um resultado conclusivo para a sua pergunta. Cada constelador tem uma diferente experiência com esse uso de bonecos, e que depende muito da gama de questões que o cliente traz e da gama de aspectos que a família desse cliente de alguma maneira criou como um emaranhamento, como uma identificação que distorce, que dificulta a pessoa conduzir sua própria vida. O que eu observo de uma maneira geral é que quando os temas que a pessoa traz, aqui está o nosso cliente, dizem respeito a questões ligadas com os pais, a família, vamos dizer, nuclear, o núcleo da família, pais, irmãos, de uma maneira geral, fazer a constelação, o trabalho da constelação no plano da sessão individual, ela traz uns resultados muito palpáveis e suficientes, né? E frequentemente nós vamos representar nas constelações os avós, paterno e materno, ou apenas de uma das alas, paterna ou materna. Uma vez que muitos desses fatores repetitivos estão presentes em várias gerações. E isso tudo na sessão individual também é feito. O aspecto em que eu acho que fazê-lo em grupo enriquece sobremaneira é quando existe algum fato oculto na vida dos familiares ou de um familiar que a pessoa não sabe, ela não colheu essa informação e ela não consegue intuir a existência deste fenômeno. Por exemplo, o pai teve filhos fora do casamento. Certo. E esta pessoa, nosso cliente, não sabe disso. A gente pede para levantar informações, ele não chega à identificação. Ele não sabe, né? Ele não sabe, ninguém lhe diz. Né? Quando fazemos uma constelação feita individualmente, com bonecos, essa evidência frequentemente não vem à tona. Ela não vai aparecer. E muitas vezes, aquele pai do nosso cliente quando olha para o filho, lembra do filho que ele talvez abandonou. Ou do filho que ele teve com uma mulher que no fundo ele gostaria de viver. Ao ele transferir o sentimento para esse filho, este filho fica tolhido no seu movimento de avanço para a sua vida adulta. E isto na individual muitas vezes não vem à tona. Agora, quando eu tenho representantes, que é o trabalho coletivo num workshop, há pessoas que uma pessoa representar o pai dele, uma outra vai representar a mãe dele. A representação é muito intuitiva e interna. Aparecem no representante sentimentos e sensações semelhantes ao que o pai dele tem quando olha para ele. Isso é muito bonito. E isso ele como se ele fosse um termômetro vivo de sensações e sentimentos do grupo familiar do nosso cliente. Isso é uma riqueza absurda. Aí a mágica realmente fica muito nítida desse método. Porque quando isto acontece, é possível para o condutor, que seria o constelador, identificar pela natureza dos sentimentos manifestados, ocorrências de fatos não divulgados. E aí se fazem testes de hipóteses. E nas testes de hipóteses, eu posso identificar que aquilo ocorreu de fato. E quando vem à tona aquilo que estava oculto, é o primeiro passo para o nosso cliente se libertar daquele sentimento estranho de aprisionamento.
E ao se libertar, ele está a caminho de viver a vida dele com autonomia. Aí ele consegue viver a vida que ele se propôs a viver aqui. Que é a dele, que é não dele, a de mais ninguém. E não viver né? a dos antepassados, né? Não dos antepassados, não do um irmão que tem uma deficiência física, não o daquela avó que se matou, não a daquele bisavô que morreu na guerra. São fatos que vão sendo atrelados ao longo das gerações e que estão influenciando na vida atual desse nosso cliente. A pessoa não tem nem ideia do que se trata. Não tem, mas esse método permite trazer à tona elementos de certa forma ocultos e outros que não são ocultos, mas que o indivíduo não tem ideia que estão influenciando nele. Quando nós fazemos o trabalho da constelação, fica claro o que está influenciando, o que não está influenciando, de acordo com o tema que ele nos traz. Certo. Pode ser que na vida profissional não esteja influenciando um determinado tema, como esse do irmão que ele não sabe que tem, meio-irmão. Mas na vida afetiva pode estar influenciando. Nós vamos testar. E o trabalho feito com bonecos também permite muitos desses testes. E quando se faz com um workshop, você amplia as possibilidades de percepção coletiva. Porque aí você tem vozes, né? Pessoas você que explicitam o seu sentimento e a palavra de o que ele sente naquele momento. Com isso você conduz. Isso. Um exemplo vamos dizer, um fator representante dentro de uma cena é um caso em que um determinado participante do grupo representava o pai da cliente. A cliente era uma mulher. E o tema dela é que ela era uma fotógrafa profissional e não estava conseguindo resultados econômicos do trabalho dela, lindo o trabalho dela. E o representante do pai, ela muito ligada ao pai, o pai já falecido e tinha deficiência física, esse pai, muito preocupado com a filha. Então havia um vínculo ali de apego, né? A um certo momento o representante do pai disse: eu estou tendo uma visão como se eu estivesse dormindo de uma cena invernal com uma criança de 10 anos na frente de uma árvore seca de inverno. A minha cliente, sentada na cadeira que olhava a cena, disse: mas eu fotografei essa cena. Eu disse: mas como assim? Ela disse: eu fotografei a minha sobrinha no Japão, no inverno, em frente a uma árvore. Em frente a uma árvore seca. Gente, que fantástico! Aí o representante do pai teve outro insight. Disse: mas por que você não oferece essa sua obra fotográfica, artística, para essa conexão entre a origem japonesa do seu pai e de sua mãe e a sua origem brasileira, como brasileira que é, como uma ponte entre as culturas? Gente, esse insight foi precioso. Num mês depois, essa moça foi convidada para apresentar as fotos dela numa exposição na Itália, e apresentação das fotos em outros locais. Isso deslanchou uma série de consequências do meio ambiente para com ela, né? Porque tudo está ligado. Tudo está ligado. Maristela,